תפילה שתשבור כל חומה ותביא לתחייה, למודעות לשמך. לא בחיל, לא בכוח, כי אם ברוחך נאמין שתכין לבבות ששייכים לך. Shalem, sejam todos abençoados, sempre abençoados. Estamos com a sexta parte do vídeo Desconstruindo o Engano das Religiões. E o nosso desejo é que você chegue ao conhecimento, à compreensão e entendimento da origem, da raiz da fala humana. O conhecereis da verdade na raiz da fala humana. O conhecereis da verdade na raiz da fala humana e na dos animais. Traz a você uma biografia de uma celebridade a qual teve a direção sagrada do Ruaial. Muitos me chamam de conspirador por falar a verdade. O que é a verdade? É onde tem documento, é onde tem assinatura, é onde tem o registro dos fatos. Mas os livros que chamam sagrados, os livros que chamam apócrifos, os cânon sagrados, este criado por seres humanos, a qual usam seus protagonistas, os seus elementos protagonistas, a qual não tem assinatura dos seus participantes protagonistas, a qual chamo de profetas, a qual chamo de apóstolo. Sabe nem o significado. Sabe nem o significado da pronúncia apóstolo. Muitos querem saber
realmente os nomes dos profetas transliterados sem o engano da religião. Na verdade, eu não falo mais engano. Eu falo falta de informação. Porque se você for ver a informação, você vai entender por que o Ru, né? Por que Yahu? Por que Yahu? Por que Adonai? Por que tanto dos nomes para 4 letras? YHWH, Yud Re Vav Re, Iau, na raiz da fala humana. Nós vamos contar aqui a história de Eliezer ben Yehudá. Eliezer ben Yehudá teve uma participação imensa na história, na verdadeira história do povo russo, alemão e assírios. Povo estes que passaram a exercer o nome judeus ou askenazes, que é judeus europeus, russo, alemão e assírios. Nação essa que passaram a usar o nome de hebraicos, hebreus. Mas essa pronúncia hebraico, hebreus, não é um nome de uma nação, não é o nome de um povo, e sim significado de formação de letras e pronúncia. Então nós vamos ler aqui a história de Eliezer ben Yehudá. Eu quero que você preste muita atenção. Essa é a 6ª parte, o vídeo desconstruindo o engano das religiões através do conhecimento da verdade na raiz da fala humana e na dos animais. Eliezer ben Yehudá foi o linguista que reconstruiu a língua hebraica no século XIX, criando o que conhecemos como hebraico moderno. Nascido em território que pertencia então ao Império Russo e atualmente Bielorrússia, Eliezer ben Yehudá recebeu a mesma educação que toda criança de seu meio. Estudou em uma yeshiva com o sonho de se tornar rabino e logo aprendeu o hebraico dos livros antigos. Com todas as mudanças que ocorriam nessa época no contexto mundial, Ben Yehudá começou a interessar-se pelo mundo secular, mudando-se para uma escola russa, onde terminou seus estudos em 1877. Nesta época, foi cativado pelo ideal de restauração e revivificação na nação búlgara, concluindo que o povo judeu também tinha tal direito. Para Ben Yehudá, que falou russo, francês e alemão, os judeus deviam a Eretz Israel, a terra de Israel, formar uma nação e ter uma língua própria, uma escrita unificadora, e esta seria o hebraico. Porém, o hebraico era até então um idioma sagrado, usado apenas para estudar e orar. Concluiu que ele mesmo deveria ir às terras de Israel e começar a pôr em prática seu sonho.
Antes foi a Paris estudar medicina, mas foi interrompido em 1881 ao contrair tuberculose, acelerando seu aliar. Ele se mudou acreditando que seu anseio era algo possível. Quando ainda morava na Europa, decidiu que falaria apenas hebraico com qualquer judeu que conhecesse. E ainda em Paris, em um café, obteve seu primeiro sucesso, conversando com Mordechai alemã, e provando para si mesmo que era possível. Ben Yehudá relatou entusiasmado para sua mulher Débora uma outra conversa que tivera com o trocador de dinheiro no seu desembarque em Iafu. Aí ele viu que até as pessoas mais simples poderiam conversar em hebraico. Quando seu filho Ben Zion Ben Yehudá, também conhecido como Itamar Ben Azi, nasceu em 1982. Fez sua mulher prometer-lhe para que ele crescesse sendo o primeiro menino a falar em hebraico. Essa política domiciliar ficou conhecida como hebraico em casa. De acordo com Ben Yehudá, este foi um fato muito importante para o futuro da língua hebraica, pois com uma criança em casa que só falava hebraico, os pais e todos os visitantes teriam que falar no mesmo idioma. E assim, quando a criança falasse hebraico por si só, teria sua teoria sido comprovada. Itamar Ben Azi, em sua autobiografia, descreveu algumas medidas drásticas tomadas por seu pai, muito traumáticas na sua infância. Como, por exemplo, se tivesse visitantes em sua casa que não soubesse falar hebraico, seu pai o mandava para o quarto, pois ele não poderia sequer ouvir outro idioma. Muito bem, isso é importante aqui, que muitas das vezes me chamam de radical. Quando estamos no grupo do Conhecereis a Verdade na Raiz da Fala Humana, no grupo no WhatsApp ou no Facebook, e remove alguém. Por que removeu? Porque a pessoa vem com uma informação que foi passada pela religião para um povo que dependia de um guia, de alguém para falar. Hoje, com a informação que nós temos, com a clareza da informação que está ao nosso favor, chamada conhecimento através da internet, de documentos que existem, a qual eu não posso mudar. Eu não posso mudar essa história aqui. Isso aqui, você pode ir em qualquer livraria, qualquer biblioteca, você vai achar essa história de Eliezer Ben Yehudá. Então hoje, quando nós estamos falando Chamaial, por que Chamaial? Porque Chamaiô ou Chamaim, onde está aí o nome do Eterno? Iô, Oim. Isso é massoretado. Isso é hebraico moderno. Isso é ordem gramatical. Quando falamos Shalem, e as pessoas, outras falam Shalom, Shaoleim, Shalom, paz, e nós chegamos e dissemos não, é Shalem, na raiz da fala, salvação eterna. Então, assim como Eliezer
foi severo para que viesse hoje essa nação, conhecida hoje como judeu, conhecida hoje como Askenazi, conhecida como hebreus, viesse estar falando essa língua, havia uma necessidade da prestação de diligência para que houvesse um aprendizado. Então, da mesma forma, somos nós. Se você diz que não é religioso, então é necessário você se habituar-se fora da religião. A religião, ela não teve um engano, ela teve uma informação para uma época. De 2012, nós estamos em 2019 hoje. No 6º vídeo, desconstruindo o engano da religião. Por que engano? Porque as pessoas pensam que foram enganadas. Na verdade, uma informação foi passada. E através dessa informação hoje veio uma regeneração em consciência. Então é necessário que você entenda o que está aqui sendo relatado, tá? Para você compreender a necessidade que tem do conhecer a verdade. Vamos em frente. Ele conta também de um dia em que seu pai não estava em casa e sua mãe começou a cantar músicas em russo. Quando seu pai chegou e ouviu a cantoria, que não era em hebraico, gritou e brigou com sua mãe. De todos os passos para instaurar a língua, o mais importante foi o hebraico na escola, quando Eliezer recomendou aos rabinos e professores usar hebraico como idioma de instrução nas escolas, em matérias tanto religiosas quanto seculares. Ele então foi convidado a lecionar o idioma hebreu na escola de Torá e Avodá, da Aliança Israelita Universal, em Jerusalém. Em pouco tempo, seus alunos já conversavam normalmente em hebraico, graças ao seu método de falar livremente e diretamente, ou seja, sem tradução para outras línguas. Seu exemplo impressionou professores, mas estes enfrentavam dificuldades como falta de professores, livros de terminologia e assim por diante. Eram como meio-mundos, falando com as mãos e com os olhos. Com o tempo, esses problemas foram sendo superados e uma nova jovem geração que só falava hebraico surgiu e desenvolveu-se. Além de ensinar os jovens Ben Yehudá, queria também ensinar os adultos, e por isso passou a publicar seu próprio jornal, em 1884. Escrito todo em hebraico, continha tópicos de interesse do povo que morava nas terras de Israel, incluindo notícias internacionais e locais, como tempo, moda, etc. O jornal era também utilizado para introduzir novas palavras que não existiam no hebraico antigo, entre elas jornal. Outra criação de Ben Yehudá em prol do desenvolvimento hebraico foi o dicionário completo do hebraico antigo e moderno. Ele começou a montá-lo para uso próprio em Paris, como guia para autoajuda. Porém, concluiu que seria bom publicar a obra para ajudar todos que tinham o mesmo problema que ele.
falta de vocabulário. O dicionário de 17 volumes só pôde ser concluído após sua morte, por sua segunda esposa e seu filho. Esse é, ainda hoje, o único dicionário na lexicografia hebraica. O ideal de Ben Yehudá recebeu grande ajuda de grande massa de judeus que chegaram à terra de Israel no mesmo ano que ele, em 1881. Parte significativa desses imigrantes eram como ele, jovens, educados e idealistas. Eles receberam suas ideias e muitos já estavam prontos para falar hebraico quando chegaram, transmitindo às crianças em casa, nas creches, nas escolas. Assim, entre 1881 e 1921, era formada uma massa jovem e fervente de faladores da língua hebraica, com o hebraico como o único símbolo do nacionalismo linguístico. Esse fato foi reconhecido pelas autoridades britânicas, que reconheceram em 1922 o hebraico como língua oficial dos judeus da terra de Israel. Um mês depois, Ben Yehudá faleceu de tuberculose. Bem antes de morrer, Eliezer escreveu em seu jornal: "Para tudo é preciso apenas um homem em crise, inteligente e ativo, como iniciativa para devotar toda a sua energia nisso, não importando o processo nem todos os obstáculos no caminho. Em tudo novo invento, em todo passo, mesmo o menor deles. O processo necessita ter pioneiro, quem lidera o caminho, sem deixar nenhuma possibilidade de voltar atrás." Muito bem, muito bem. Uma história fantástica, né? Que traz uma revelação de que o criador do hebraico moderno hoje, que muitos pensam ser a língua semítica, porque é o que eles dizem, mas não é. Você observa que ela estava fluente e já estava com uma massa de número por volta de 1982, ou seja, um tempo desse agora. Isso aqui foi antes da guerra. E esse motivo, ele, russo, com a família russa, teve essa iniciativa plausível de fazer um alfabeto e criar uma nação. Nós estamos na sexta parte. Na sétima parte, nós vamos estar falando do criador do nome do país. Aqui nós estamos falando do criador do alfabeto. O criador do nome do país foi em 1946, pelo acordo de Peach, depois passado a ser pronunciado Shalom, que é acordo. Então eu peço que você preste muita atenção. Você que quer aprender o hebraico, que não tem nem ideia de quem é o seu autor, de quem é o seu fabricante, saiba que este cidadão, ele era russo, tá? E quando você está querendo aprender o hebraico, você nada mais, nada menos está aprendendo uma língua que você imagina ser uma língua que eles dizem
primórdia. Na verdade, é uma língua derivada do árabe. Uma língua derivada do russo, a qual aderiu e abrangeu nomes e sobrenome, russo e alemão. Por isso eu coloquei os alfabetos nos outros vídeos anterior, para você ver. Você que fica tentando imaginar de onde que sai, de onde que ele tira, como é que ele consegue isso, tá? Você pode pedir, tá bom? Você pode pedir, tá bom? O link, e eu coloco lá no vídeo para você verificar, tá? O que é aqui o Império Russo, aonde deu-se origem a Rússia Imperial. O que tem a ver esse povo hoje chamado hebreu, chamado povo do Eterno, a qual estão pronunciando Eli, Elohi, Elohe, Adonai. O que tem a ver? Tá aqui a história. Isso aqui é documento, pessoal. Isso é documento que não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Se eu tentar mudar alguma coisa aqui, é crime. Não tem como mudar. Tá? É importante você entender o que está aqui sendo falado. É importante você entender a sinceridade, tá? Então, o que é semítico? Vamos lá, rapidinho. Vamos ver o que é semítico. Tá aqui. Imagem petroglifos no Brasil. Mais de 200 mil imagens encontradas no Brasil. Isso aqui não é na Suméria. Isso aqui não é Inácio Pítio. Isso aqui não é lá aonde chamam lá no Egito. Não, aqui é Brasil. Mais de 200 mil hieroglifos. Mostrando a origem, a raiz da fala humana. Porque antes da escrita dos fenícios, os semitas saíram do Brasil, os egípcios saíram do Brasil em uma mixigenação da raça ariana, ou os áridos. Mixigenaram-se com os primeiros seres humanos, conhecido por nome lemuriano, do façamos o homem, descendente dos Atlântidos. E esses seres humanos mixigenaram-se com essa raça ariana. Porque antes, os primeiros seres humanos, eles eram de cor preta, preto azulado, o preto marrom, o preto avermelhado, preto bronze. As cores que hoje existem na pele dos seres humanos existe por causa da mixigenação por volta da sexta raça, que surgiu a historinha do Adão e Eva. Essa historinha aí que você tanto diz que é a história verdadeira, a história sagrada, que é os semita, negativo. Essas imagens encontradas aqui tem mais de 200 milhões. Não é 200 mil. A história que a Bíblia conta, a história que a Torá, que a Taná, que o Zohar, a história que o Talmud, a história
que o Corão conta, foi agora. Você viu ali a data? 1800 começou ali a história do hebraico moderno, a história dos Massoreta, a história do Septuaginta, a história do Quebra-Nidrasne. Eu espero que você seja abençoado com esse estudo aqui, ó. Isso é Brasil. Isso é Brasil. A língua sagrada, cerca de 980 anos, quando os lemurianos surgiram, ainda era falado a Senza e Avatã, uma língua sem pronúncia, uma língua onde existia a frequência, o som. Então você vê as letras dos chineses, dos japoneses, dos árabes, aí você fica assustado. Essa língua brasileira, a primeira língua a surgir. Aqui, essas imagens são 72 símbolos dos chamados Melahens ou Melachem, também conhecido como anjos. Cada um símbolo desse tem um nome, e cada um nome desse contém a pronúncia Ial. Cada um nome desse pronuncia-se primeiramente Ial, para se pronunciar o nome de cada um, símbolo de cada um ser sagrado deste, a qual destruíram, corromperam, dizendo que isso aqui é Goetia, dizendo que isso aqui é Cabala, Cabaleon ou a Cabalá. Falta de informação. Isso não é um engano, pessoal. Isso é falta de informação. Se houver informação, com certeza o povo é abençoado. Veja bem, olha, são mais de 200 mil provas que o Brasil, no ano 3.500, quer dizer, 300 não, 3.500, ora 300, ano de 3.500, antes dessa historinha com do Salvador, que isso é um plágio, é outra história que tem aí uma mensagem a trazer para aqueles que não pesquisam, uma informação a trazer para aqueles que não pesquisam. Então você que não pesquisa, que ouvir um vídeo desse, não tem problema se você ainda continuar acreditando em Yahushua, ou em Yahushua, ou Yeshua, ou Yeshu, ou Jesus, não tem problema, porque essa é uma informação que só aconteceu, só se deu por causa da ordem secreta do Ruayal. O que é Ruayal? É o sopro, o fôlego. Então as pessoas dizem, não, os egípcios, os semitas. Negativo. Os fenícios são considerados os primórdios na escrita e na pronúncia. Sétima parte, nós vamos falar sobre a Mesopotâmica. Vamos falar sobre Massoreto, sobre o aramaico. Vamos falar mais sobre o aramaico, tá? Que é a língua siríaco. O aramaico é a língua siriaco, é a língua raiz da raça dos assírios, dos árabes, tá? Então tem muito aqui, meus queridos, mais de 200 mil. Aqui é Brasil, aqui não é em nenhum outro lugar, tá? E essa era a escrita, essa era a fala dos primeiros seres humanos. Por quê? Porque isso aqui foi datado pela ciência, pela arqueologia, mais de 200 milhões de anos. Não 200 mil, não 10 mil, não 6 mil, como a Bíbliazinha conta uma história do dilúvio, dali, que é outra mensagem
é outra falta de informação, tá? A história de Noé. O Brasil sempre foi esse local. O Brasil de todos. A Adamá de todos. Onde todos podem estar firme, sempre tranquilo. Vamos mais aqui. Aqui, alfabeto fenício. O que você vai achar aqui no alfabeto fenício? As letras que você for achar aqui, que antes você dizia, não, mas isso aqui é o proto-sinático, isso aqui é o antissemítico, né? É o cananeu, proto-cananeu. Não, meu querido. Isso aqui são as primeiras comunicações. As primeiras comunicações do povo brasileiro. A raça criadora que deu origem a todas as demais raças. Então, o alfabeto, o semítico, está aqui. A criação. Aqui é a verdadeira história, aonde tem documento. Tá aí as letras. Esse é o fenício. Aí o semita vem e se apossa. Os egípcios vêm e se apossa. Negativo. Isso aqui é a língua brasileira. Isso aqui é a letra, as primeiras letras do povo brasileiro, da raça lemuriana. De onde ele tira isso? Está aqui, pessoal. Daqui surgiu o árabe, daqui surgiu o chinês, daqui surgiu o hebraico, está aqui a letra Ashim, tá? Aqui é em árabe. Então não tem para onde, pessoal. Não tem. Olha o rei. Tá? Mas o início foi aqui. Vamos mais aqui. Falando dessa pedra, hieroglifos, falam das escritas. É os egípcios. Negativo. Tudo iniciou aqui. Esse povo que veio a se apossar do que se deu-se origem, do que tudo iniciou-se. Tá? Então sai dessa mentira que você diz ser uma mentira, mas na verdade é uma falta de informação que você não teve, mas que agora está tendo. Tá? Muitos querem saber sobre essa pedra, sobre essa escrita que está aqui. Ela é fenícia. Ela é e pertence aos brasileiros que foram habitar na Mesopotâmica. Aí veio os egípcios, veio os semitas e se apossaram-se da escrita, se apossaram-se do conhecimento, do entendimento da raça Brasil. A língua brasileira é essa, Nhengatu. O Nhengatu é uma língua inicial da língua Senza e Avatã. Uma língua original aonde se surgiram todas as outras raças, onde surgiram todas as outras pronúncias, tá? Eu vou soltar aqui para você um pouco, tá? Vou soltar aqui para você um pouco da língua Nhengatu. Escute. Sesso Maraitá, se a mira tal por andu e charan, marantare putare por gita Nhengatu, a putai anhe penharam marantá, quiri wara ai queren, e pé putimã pi Nhengaitá, caete Amazônia o pé, Kushima, ai que se a Nhengaitá e que, se a piri ai que quiriwara ren, se a mira e que wara Kushima, tal sendo Nhengatu pé, mati tal seruca, Nhengatu, qua Nhengas pé, tal sendo tal por guintanto, quiriwara
se a mira tal nhenga tu tindiz na nhenga tal irixé caboclo xé tindiz na curiwara marecete tal co palavra caboclo o yuri indígena nhenga sui awa o yuri caete sui nungara panhemiraita ti tal sendo coeira ti tal prungita coeira nhenga turupi mas a mira tal sendo qua nhenga yaueresara missionarita tal nhumbué qua nhenga catu tal cuntaiaran disnaitairum mati tal yupiru nhengatu Quiriwara se a mira tian tal prungita ainta nhengarupi ixé tian a co a contar esse anamaita nhengarupi anhum português rupi quaira nhengaturupi ir yaueresara aputai aprungita nhengaturupi marece açucuri ambué sembraitaram yepearamé Cuecaturete se sumaraitá che Cauã Urapaie Cauã na Brega da Cruz. Muito bem. Isso é o Nhengatu, tá? Para você que acha que não tem documento, acha que o Brasil não tem raiz, acha que o Brasil não tem história, isso não foi nos passado. Mas agora, pela benevolência, pela bondade do Ruaial, nos traz esse conhecimento. Então, toda vez que você quer saber sobre o hebraico, você está querendo saber sobre a língua russo, alemão e sírio. São mais de 450 mil letras escritas e pronúncias que é essa raça e esse povo. E eu vou dizer mais. Em 1982, quando estava em sua força, eu acredito que foi um dos motivos grandes do Holocausto. Porque agora estava ali um povo chamado judeu, europeu, latino, grego, misturado com russo, alemão e sírios, falando agora um alfabeto. Ainda não era país nesta época. Não era país. Mas do jeito que eles cresciam, a Alemanha entendeu que o interesse da Rússia ao criar um novo povo, uma nova nação, não seria muito boa. Então, sétima parte, nós vamos falar sobre o nome Israel, o seu tratado de acordo, que é Shalom, tratado de acordo, paz. E vamos estar falando, tá? Mais sobre o Nhengatu, sobre o Senza e a Vatã, tá? Quero que você seja abençoado, sempre abençoado. E pesquise, tá bom? Quem precisar desses links, tanto no WhatsApp como no YouTube, eu enviarei, eu colocarei, tá bom? Para você ler com mais atenção qualquer um desses links que você precisar. É só me pedir. Ou então vai em uma biblioteca, leve seu celular, veja aqui o nome e acesse em uma biblioteca que você vai ter. Isso é documento.